Tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos que nos ouvem, nos assistem. E por que eu estou dizendo boa tarde em vez de bom dia? Porque hoje, infelizmente, eu não pude gravar pela manhã, né? Houve alguns imprevistos e nós estamos gravando esse vídeo agora. Então, para aqueles que vão assistir, talvez amanhã de manhã, né, um bom dia. Para aqueles que vão assistir daqui a pouco, uma boa tarde. Para aqueles que vão assistir à noite, uma boa noite. Irmãos, estou muito feliz de poder estar mais uma vez com vocês, para a gente compartilhar a palavra de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus, né? A gente aprende a cada dia com o Senhor. Eu aprendo, tá? Com isso também. Porque quando eu estou pregando para alguém, o maior beneficiado sou eu. Vocês são beneficiados, mas eu também, porque eu preciso. Então eu estou pregando para mim mesmo. E o tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito. É um tema que eu estudo muito, me fascina, chama muito a minha atenção. E eu procuro sempre estar pregando nas igrejas. É um tema muito propício para os nossos dias. Mas antes, eu gostaria de te fazer um pedido que eu sempre faço antes dos vídeos. Se inscreva no canal, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem. Se inscreva no canal, tá? É importante que você se inscreva. Deixe o seu like lá. Ative o sininho, porque você vai estar recebendo mensagens. E você tem a oportunidade de divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas receberem essas mensagens, pessoas, além de serem alcançadas, elas podem saírem de situações difíceis, porque às vezes a pessoa ela está numa situação onde ela não consegue enxergar que ela está errando, está caindo num buraco, e talvez através da palavra de Deus, de algum texto, ela pode despertar, acordar. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre como eu posso estar cheio do Espírito Santo, do poder do alto. O que mais a gente precisa nesses dias que estamos vivendo? Do poder do alto, do poder do Espírito Santo, de toda a sua plenitude. E tem algo no livro de Atos que me chama muita atenção. Mas antes, eu quero fazer uma oração com você. Feche teus olhos. Pai de amor e de misericórdia, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome. Obrigado por todos que nos assistem, por todos os inscritos. Essas pessoas têm contribuído, Senhor Deus, para o avançamento da sua obra, porque esse canal é do Senhor, não é nosso. E o nosso intuito aqui é que a mensagem do tempo do fim chegue ao mais longe possível e alcance o máximo de pessoas possíveis. Abençoa essas pessoas que estou falando, sejam cristãos, sejam não cristãos, que elas possam receber a paz de Cristo, que elas possam receber a cura de Cristo, que elas possam receber o alento, a alegria, o regozijo do Senhor na sua vida. Esteja ao lado delas, trabalhando na vida de cada uma delas e também na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, irmãos. Capítulo 1, ele me chama muita atenção, porque tem algo aqui que, além de ser muito pertinente, é algo que, assim, Jesus poderia explorar mais, mas ele resolveu explorar um outro tipo de assunto com os discípulos e passar mais tempo em cima desse assunto com os discípulos. Se você for no verso 11 do capítulo 1, nos diz assim: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu o viste ir. Aqui nós temos um episódio onde nós vemos a ascensão de Cristo e nós vemos ali os discípulos atônitos, atordoados, olhando fixamente para o céu e pensando: o que nós vamos fazer agora? O nosso Salvador não está mais aqui. E aí aparecem dois homens, dois varões galileus, dois anjos que dizem para os discípulos: por que estáis olhando assim, perturbados, atônitos, atordoados para o céu? Aquele a quem viste subir, ele há de voltar. Ou seja, acordem, trabalhem, vão em frente, porque ele prometeu que estaria com vocês até a consumação dos séculos. Jesus poderia passar tempo falando da sua volta, da sua ida para o céu, até porque foi um dos últimos dias que Jesus passou com os discípulos. Mas ele resolveu passar mais tempo falando de um outro assunto, que é o que nós vamos entrar agora. A partir do verso 5 até o verso 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso é uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Por quê? Porque eles tinham em mente que viria um Salvador, estabelecer seu trono aqui e acabar com o jugo romano, e que eles iriam viver no mar de rosas, numa maravilha, e que eles fariam parte, né, deste reino. Só que Jesus não veio aqui para incutir, para desenvolver esse tipo de trabalho. E no verso 7 diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui a Bíblia deixa bem claro que a gente não pode estabelecer datas. Ah, mas tal ano, tal mês vai acontecer tal coisa. Irmãos, isso não tem apoio bíblico. Isso não tem cunho bíblico. Tem que ter respaldo bíblico. E a Bíblia, ela é a nossa autoridade máxima, a nossa regra de fé. Então, o que ela falou está falado em ponto final. Tá bom? E o verso 8, que é onde eu quero chegar, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vos tornareis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus falou o seguinte: meus amigos, meus discípulos, eu estou indo, mas sobre vós virá o Espírito Santo, que é o Consolador, e vocês serão batizados, dotados com o poder do alto, e serão minhas testemunhas. Primeiro ponto, Jesus nos chama para sermos testemunhas, não acusadores. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Não devemos acusar, difamar ninguém. Devemos testemunhar de Cristo e ganhar tempo com isso. Eu não diria nem perder tempo, eu diria ganhar tempo, testemunhando de Cristo. Só que quem iria nos impulsionar a fazer essa obra, quem vai nos impulsionar a fazer essa obra, e quem impulsionou os discípulos a fazerem essa obra, foi o Espírito Santo. Então a pergunta é: o que eu preciso fazer para ser dotado de poder do alto? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. O que eu preciso fazer para ser dotado por poder do alto? Porque eu preciso do poder de Deus, irmãos. Ou seja, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso do Espírito de Deus. Paulo, eu vou repetir um texto que eu disse alguns dias atrás, em uma das minhas mensagens. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz o quê? E não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeu quanto grego.
Então nós precisamos deste poder que estava na vida de Paulo, na vida de Daniel, na vida de José. E somente o Espírito Santo é que pode nos conceder. O Espírito Santo deveria descer sobre os que amam a Cristo. Com isso, seriam eles habilitados na glorificação de seu diretor e, por meio dele, a recepção do outorgamento necessário para o cumprimento de sua missão. O que nos é dito aqui? Que o Espírito Santo deveria descer sobre aqueles que amam a Cristo. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo, ele não vai descer sobre a vida de uma pessoa que vive de qualquer maneira. Atos capítulo 5, 32 nos diz que o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem. Então, para que o Espírito Santo faça moradas em mim, não é que ele vai me abandonar, ele vai continuar lutando por mim. Filho, dá-me teu coração. Filho, eu quero habitar em você, eu quero viver em você, eu quero reger a sua mente. Ele não vai te abandonar, mas ele não pode habitar da maneira que ele gostaria em nós, se a nossa vida não estiver em coerência com a vontade de Cristo, com a vontade dele. Entendeu? Então, o Espírito Santo, para estar na minha vida, eu preciso amar a Cristo. Eu preciso ser cheio do amor de Cristo, que é o amor genuíno. Com isso, seriam eles habilitados na glorificação de seu diretor, e por meio dele, a recepção do outorgamento necessário para o cumprimento de sua missão. Para cumprirmos, para finalizarmos o nosso legado aqui na Terra, nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, eu posso estar com 2.000 folhetos, eu posso estar com 500 livros, eu posso estar armazenado de vários materiais maravilhosos, mas se eu não tiver o Espírito Santo, tudo isso não vale de nada. Quem faz a diferença é o Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. E a boa nova é que você tem a oportunidade de se ajoelhar nesse momento e começar a orar pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Porque Lucas capítulo 11, verso 13, eu não vou abrir a Bíblia por causa do tempo, né? Nos é dito assim: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá Deus que está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, irmão, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Pedir. Peça ao Espírito Santo e ele virá como chuva serôdia sobre a sua vida, como chuva temporã, como a chuva da germinação e a chuva da colheita, porque o Espírito Santo se manifestará nos últimos dias através do seu derramamento como uma chuva serôdia, né? Que é a chuva da colheita, e ele só virá sobre aqueles que estão buscando uma preparação, uma transformação de caráter. Tá bom? Vamos lá então. O doador da vida mantinha em mãos não somente as chaves da morte, mas todo um céu de ricas bênçãos. Foi-lhes dado todo o poder no céu e na terra, e havendo assumido seu lugar nas cortes celestes, poderia ele dispensar essas bênçãos a todos quantos o recebessem. Os discípulos foram capacitados para sair e proclamar a Cristo, primeiramente em Jerusalém, onde fora feito o trabalho vergonhoso de desonrar o legítimo rei. E por fim, em todas as partes da terra, fora dada a prova da entronização de Cristo em seu reino medianeiro. Então, os discípulos foram chamados, comissionados, para iniciar um trabalho de capacitação pelo Espírito Santo em Jerusalém, a capital. E hoje Jerusalém representa a igreja. Ou seja, nós temos um trabalho a fazer dentro da igreja e fora da igreja. A pregação do Evangelho começa dentro da igreja, mas principalmente ela precisa ser feita fora da igreja. E eu diria de casa em casa. Porque o púlpito é só o início. As pessoas precisam ouvir
Não somente que Jesus está voltando, o que já é muito importante, mas que Jesus quer ser entronizado na vida delas, que Jesus quer habitar na vida delas através do Espírito Santo, quer batizá-las, quer mudar a natureza delas, quer gerar um novo nascimento, como eu já falei em outra mensagem. Ou seja, quer torná-las uma nova criatura. O Espírito Santo quer nos tornar uma nova criatura, irmãos. Amém? Que Deus abençoe, né? Deus quer que os recebedores de sua graça sejam testemunhas do poder que ela possui. Ele aceita livremente aqueles cujo procedimento lhes foi o mais ofensivo. Ao se arrependerem, ele concede o seu divino Espírito, colocando-nos o mais alto posto de confiança, e envia-os ao acampamento dos desleais a fim de proclamar-lhes suas ilimitadas mercês, suas ilimitadas mensagens. O que a palavra está nos dizendo? Que Deus quer que os recebedores da sua graça sejam testemunhas do seu poder. É a graça irresistível de Cristo que permite que eu tenha o poder do alto. A graça, ela não só te salva, ela te dá poder para vencer o pecado. Isso é dito pela serva do Senhor. Tá bom, irmãos? Agora, o interessante é que Deus aceita livremente aqueles cujo procedimento lhes foi o mais ofensivo, ao se arrependerem. Eu não sei o que você já falou. Tem gente que desdenha de Deus, que brinca com Deus, que fala que Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus não existe, que Deus não pode fazer nada. Tem gente que escarnece do nome de Deus. Mas Deus é amor. Ele nos ama tanto, irmãos, que se você se arrepender, Ele te perdoa. Talvez eu esteja falando para alguém nesta tarde que tenha murmurado, ou blasfemado, ou difamado o nome de Deus. Mas a boa notícia é que se você se arrepender nesse momento e pedir perdão a Ele, Ele te perdoa, irmãos. Porque Ele te ama. Ele não veio para destruição. Jesus veio para salvação. Nunca se esqueça disso. Ele veio para nos salvar. E Ele ainda está atuando no Santo dos Santos, como sumo sacerdote. A porta da graça ainda está aberta. Então existe oportunidade de vida eterna. Agora, quando ela fechar, irmãos, aquele que era nosso advogado se tornará nosso juiz. Então aproveite a oportunidade. Hoje é o dia da salvação, irmãos. Hoje é o dia de eu buscar o poder do Espírito Santo. Hoje é o dia de eu me arrepender, de eu confessar o meu pecado e de eu poder me afastar do pecado. Porque eu não sei o que pode me acontecer amanhã. Muito bem. Foram tomadas providências pelo Espírito Santo para cada alma que se volta para o Senhor, a fim de que receba sua imediata cooperação. Ou seja, Deus tomou todas as providências para que o Espírito Santo esteja à nossa disposição. Quando eu falo Deus, eu estou falando Deus o Pai. Ele tomou todas as providências para que o Consolador esteja à nossa disposição. Deus está desejoso de nos dar o Espírito Santo. Nós precisamos pedir, como já foi falado, e nós precisamos estar abertos a que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Porque o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida é um reavivamento e uma reforma. Já falei isso, reavivamento é uma ressurreição da morte espiritual. E reforma é um abandono do formalismo seco, de uma vida ritualista, de cerimonialismo, de cumprir a letra, de conhecer a letra,
de ter um conhecimento superficial, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, irmãos, nós precisamos sair dessa monotonia, desse cristianismo medíocre e levantarmos a bandeira do príncipe Emanuel, assumirmos o nosso compromisso com Deus, porque Jesus está às portas, está voltando. E ele espera encontrar uma esposa preparada para recebê-lo como seu esposo. Quem dá esse poder, quem dá essa graça, quem gera todos esses atributos que essa igreja precisa, é o próprio esposo. Mas a igreja precisa consentir. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e estou falando talvez para alguém que seja cristão, porque a igreja não são paredes, bancos. A igreja é composta de seres humanos. É bem verdade, de seres humanos doentes pelo pecado. A igreja, ela é vista como um hospital, que tem gente que está doente do orgulho, do egoísmo, da mentira, da inveja. Mas ali existe um médico infalível, que é especialista em curar-nos, tanto fisicamente como espiritualmente. Busque a cura em Cristo Jesus, irmãos. Olha só que coisa tremenda, irmãos. O que precisamos é o poder do Espírito Santo. Então, o que eu preciso, o que você precisa é o poder do Espírito Santo. Ele pode fazer por nós, em 1 minuto, mais do que poderemos fazer em todo o tempo falando. Olha que coisa tremenda. Às vezes eu acho que por muito falar, o Espírito Santo vai se manifestar e eu vou fazer mais porque eu estou falando mais. E Deus vai fazer muito mais porque eu estou falando por mais tempo. Irmãos, Deus pode fazer um milagre em uma única palavra que eu disser, em uma única palavra que for proferida por um servo de Deus. Deus pode pegar aquela única palavra e pode fazer uma grande transformação. Então, se eu estou falando para você, meu amigo, que está num leito de dor, talvez não conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel e não vendo esperança, a sua causa nas mãos de Deus, Ele pode resolver em 1 segundo, em 1 minuto. Basta você acreditar, basta você confiar nele. Ou seja, eu não preciso falar muito para que o Espírito Santo se manifeste. Você não precisa fazer muito. Você só precisa se colocar nas mãos de Deus. Eu só preciso me colocar por inteiro nas mãos de Deus. E aí o Espírito Santo vai nos tomar em toda a sua plenitude e ele vai cumprir o que ele precisa fazer na nossa vida. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito Santo. Unicamente os que esperam humildemente, irmãos. Então eu tenho que estar esperando, orando, pedindo, almejando para que ele venha sobre mim. O poder de Deus aguarda que os peçam e recebam. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si outras bênçãos. Irmãos, quando eu almejo e peço o Espírito Santo e ele vem sobre mim, é automático que eu vou receber outras bênçãos espirituais, físicas também, mas espirituais. Eu vou me tornando um novo homem e o velho homem vai morrendo. Lá de Efésios 4:24, que nos é dito, né, pelo apóstolo Paulo, e vos renoveis em um novo homem. Ou seja, quem vai fazendo essa renovação é o Espírito Santo. E eu quero finalizar o estudo desta tarde, porque se eu pudesse eu ficaria aqui por mais tempo, mas o tempo não me permite, porque nós estamos numa reflexão. Eu gostaria de finalizar com 1 Coríntios capítulo 3, verso 18. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 nos diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
E a palavra glória significa caráter, tá? Isso está na Bíblia. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que o Espírito Santo está disposto nesta tarde a me transformar, a transformar o seu caráter, o meu caráter, a nos transformar à imagem de Jesus, de forma que as pessoas vão olhar e vão ver a imagem de Cristo em nós. Amém, irmãos? Esse é o desejo do Espírito Santo para a nossa vida nesta tarde. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos para falarmos com Deus. Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, por esta vida que ouve essa mensagem, por este irmão, por esta irmã, por todos que nos ouvem, que esta mensagem possa entrar como uma faca de 2 gumes em cada coração presente, que possa encontrar guarida em cada coração presente. Abençoa-nos, enche-nos do teu Espírito, Senhor, e nos ajude a avançarmos em fé. Abençoe os pastores da nossa igreja, abençoe os anciões, os diáconos, abençoe a igreja de um modo geral. Abençoe aqueles que estão doentes, acamados. Abençoe aqueles que estão afastados, cativos dos vícios. Que haja uma libertação pelo sangue e pelo poder de Jesus na vida de todos esses e na nossa vida também. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Amanhã estaremos aqui de volta. Valeu?